Fala meus amigos investidores, tudo bem com vocês? Você quer começar a investir e não sabe por onde começar, tem pouco dinheiro e quer aprender mais sobre investimentos? Fique até o final desse vídeo porque nós vamos investir R$200 na prática e nós iremos construir uma carteira de investimentos completamente do zero aqui na prática, passo a passo, desde escolher uma corretora, escolher os ativos e investir de forma saudável, segura e conservadora. Seja muito bem-vindo ao nosso canal do Troco ao Topo. Eu me chamo Kaique Santos e é uma honra ter você aqui conosco. No vídeo de hoje, nós iremos construir uma carteira de investimentos absolutamente do zero, com apenas R$200. E nós iremos começar com R$200 porque se aplica a um valor realista dentro daquilo que um brasileiro ele tem, que nós temos, que nós podemos começar a investir e ver aos poucos o rendimento e a rentabilidade e o nosso patrimônio crescendo ao longo prazo. Mas a primeira coisa que eu queria destacar é um agradecimento especial pelo último vídeo que eu lancei aqui no canal, compartilhando a minha experiência pessoal na minha carteira de investimentos, onde eu já invisto 10 meses e o resultado foi surpreendente. Eu tive um super apoio coletivo de todos vocês, o que me animou a começar essa série aqui com você, construindo essa carteira do zero. Vai ser uma experiência renovadora, vai ser uma experiência muito gratificante e eu tenho certeza o quanto isso vai abençoar a sua vida e a sua saúde financeira. Bom, agora nós vamos para uma parte muito importante, que é falar sobre a nossa estratégia. E eu quero apresentar aqui para você, na tela do meu computador, a nossa planilha, onde nós iremos gerenciar aqui o início dos nossos investimentos e todos os meses, religiosamente, quando fizermos o aporte, o investimento de R$200 ao mês, nós vamos olhar primeiro para essa planilha para distribuir dentro de um percentual aonde nós iremos investir. E você vai acompanhar aqui comigo nessa planilha que existem categorias aqui de investimentos, tanto para renda fixa e renda variável, que eu vou explicar ao longo desse vídeo. Nós temos ações, BDRs, ETFs, FIIs, que são os fundos imobiliários, renda fixa e criptomoedas. Mas como nós estamos começando uma carteira de investimentos do absoluto zero aqui na prática, por enquanto a nossa estratégia vai ser conservadora. Nós iremos aos poucos investindo em renda fixa, construindo a nossa reserva de emergência de forma sólida, com alta liquidez. Caso aconteça alguma coisa, a gente consegue resgatar esse dinheiro de forma imediata, mas nós também iremos nos aventurar em fundos imobiliários para receber dividendos mensais pingando, caindo na nossa conta, para fazer o efeito dos juros compostos trabalhar ao nosso favor, beleza? Então aqui está o nosso percentual. E qual foi a estratégia que nós definimos? Iremos colocar 50% de todos os nossos aportes mensais para renda fixa, 50% do nosso valor ali de R$200, ou seja, pelo menos R$100 todos os meses vai ser destinado à renda fixa. Os outros 50% restantes nós iremos dividir em 25% em ações aqui no Brasil e 25% em fundos imobiliários, isso mesmo. E aqui, para você ter uma noção, nós vamos colocar aqui na planilha o valor que nós iremos aportar, ou seja, investir. Aqui do lado já sinaliza R$200, mas eu quero preencher com você. E aqui olha que interessante o que apareceu na planilha, que a partir do momento que nós vamos investir R$200, ela já calculou a distribuição dentro daquele percentual que eu já estipulei na nossa carteira. Então aqui a recomendação dentro dessa planilha é: invista R$100 em renda fixa. Nós iremos ver quais são os investimentos mais interessantes para renda fixa, porque existe CDB, rendendo pelo menos 100% do CDI com alta liquidez, quando você precisar resgatar a qualquer momento. E este modelo de investimento de renda fixa com CDB é quando você empresta o seu dinheiro para o banco. Então ele vai garantir empréstimos, limites, financiamentos para os seus clientes, mas nós emprestamos parte do nosso dinheiro para o banco e ele nos devolve aquele dinheiro com um percentual de uma certa rentabilidade. Então, aproveitando a alta da taxa de juros do nosso país, todas as vezes que nós emprestamos o nosso dinheiro para o banco, nós estamos tendo uma rentabilidade muito boa no momento e também bem segura, porque tem uma alta liquidez, além de ser também protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, cobrindo ali até o valor de 250 mil por CPF, ou seja, é um seguro que vai proteger o seu patrimônio caso aconteça alguma crise global ou algo que venha realmente prejudicar os bancos. É um valor que você tem ali garantido como proteção para o seu patrimônio. Temos também a possibilidade de investir em tesouro direto, só que diferentemente de emprestar dinheiro para o banco, você está emprestando dinheiro para
para o governo, onde ele vai administrar da melhor forma possível, tanto para investir na educação, segurança, saúde. Você também recebe um retorno, uma rentabilidade sobre o valor que você emprestou ali para o governo. Nós temos pelo menos, a princípio, 3 modalidades. Nós temos o Tesouro Selic, onde ele rende de acordo com a taxa Selic e um percentualzinho um pouco a mais. Temos o Tesouro Pré-fixado, onde você tem desde o início do seu investimento uma taxa pré-fixada, já foi estabelecida antes, fixada, onde você consegue monitorar o seu investimento, o quanto você vai ter após o vencimento daquele título. E temos também o Tesouro IPCA+, que é um tesouro onde você investe em um título, que você empresta o dinheiro também para o governo e sempre vai acompanhando ali de acordo com a inflação, beleza? Então nós vamos investir R$100 em renda fixa, R$50 aproximadamente em fundos imobiliários, que eu vou compartilhar quais são os 2 fundos imobiliários que vão entrar em nossa carteira, e também R$50 em ações, que eu vou explicar por que nós iremos começar também em ações para começar a engajar a nossa carteira de investimentos logo do zero. Outra aba que eu quero apresentar para você nessa planilha, esta aba aqui das ações e também dos fundos imobiliários, que é onde está distribuído por setores, conforme nós vamos preenchendo, porque é muito importante desde o seu primeiro aporte, construindo aqui a sua carteira de investimentos. Eu preciso gastar e investir esse tempo com você, te ensinando algo muito importante sobre o balanceamento da sua carteira. Nós vivemos num país onde a economia passa por diversos ciclos e é de extrema importância balancear, ou seja, diversificar os nossos investimentos para que nós não venhamos ser pegos de surpresa por nenhuma crise ou uma pandemia que aconteceu, por exemplo, que trouxe instabilidade global no mundo todo, principalmente na economia, e até hoje carregando ali consequências sobre uma pandemia, sobre crises. Então diversificar sempre é muito positivo. E aqui eu anotei algo muito interessante relacionado às ações, porque existe uma categoria, uma nomenclatura para os investidores iniciantes, que quando você encontra isso e entende isso, fica mais fácil de você investir de forma segura e de uma forma também bem conservador. Olha o que diz aqui, BEST. O que significa BEST? Quando nós falamos sobre essa nomenclatura, é investir em empresas, em ações, você ser sócio dessas empresas, ser parte, teoricamente, dono dessas empresas. E existem inúmeras empresas aqui no Brasil que estão investindo muito, lucrando muito e pagando muitos dividendos também para os seus acionistas. Mas quando nós falamos sobre investir em ações, temos que ter o cuidado e a cautela de não investir em qualquer ação. E quando nós falamos sobre a categoria BEST, significa bancos, empresas de energia, transmissão e geração de energia elétrica, seguros, saneamento básico e telecomunicação. E o que significa esse BEST? É investir em empresas de áreas perenes, empresas consistentes em meio a trocas de governo, empresas consistentes em meio à crise política, empresas consistentes no que diz respeito a manter resultados e também distribuir dividendos aos seus acionistas. Então, não que seja uma recomendação, mas é um conselho e um princípio a ser aplicado na sua vida daqui para frente em qualquer tipo de investimento. Criando esse perfil conservador, não é só o conservador que investe em renda fixa, é o conservador que investe em empresas seguras e que pensa assim no crescimento do seu patrimônio, numa rentabilidade alta, mas também criando uma segurança e uma proteção ao seu patrimônio, pensando em uma aposentadoria ao longo prazo. Perfeito? Então nós entendemos essa planilha, então nós vamos investir os nossos R$200 e, como prometido aqui no vídeo, nós vamos fazer isso na prática. E agora você vai acompanhar comigo investindo os nossos primeiros R$100 em renda fixa, e nós iremos investir no Mercado Pago porque ele está tendo uma alta rentabilidade e você vai acompanhar isso agora. Bom pessoal, seguinte, então nós vamos dar início aqui ao nosso primeiro aporte, o tão sonhado início nos nossos investimentos. Eu quero apresentar para vocês essa tela aqui do Mercado Pago. Porque eu escolhi o Mercado Pago? Porque provavelmente você que está iniciando seus investimentos já tem algum cadastro feito no Mercado Livre, já fez alguma compra, já pediu alguma entrega no seu endereço. Então o Mercado Livre já tem os seus dados e possivelmente você já tem uma conta no Mercado Pago. E o Mercado Pago, ele está trazendo um rendimento diferenciado nos seus investimentos. Para alguns 105% do CDI e até mesmo 115% quando você atinge um valor mínimo ali de depósito que passa pela sua conta do Mercado Pago. A única coisa que eu faço quando cai meu pagamento, transfiro parte do saldo
para a conta aqui do Mercado Pago, então ele já libera esse rendimento extra e depois eu já transfiro novamente a minha conta, o meu dinheiro para fazer os pagamentos das minhas contas e aquilo que eu preciso organizar financeiramente. Então aqui nosso saldo se encontra em R$200 e descendo aqui, galera, é o seguinte, nós temos aqui o nosso cofrinho que já tem um valor de R$ 301,78 e essa reserva pessoal é a reserva de emergência da nossa carteira de investimento do canal principal. Por isso que eu mencionei no vídeo passado, essa caixinha está rendendo 115% do CDI e já teve uma rentabilidade de R$ 1,49. Perfeito? Mas essa reserva aqui pouco importa para nós, porque o que nós iremos fazer agora é criar um novo cofrinho com o tema, o título Reserva de Emergência. Perfeito? Nós iremos colocar R$100, o que simboliza 50% do nosso valor aqui do nosso primeiro aporte. Perfeito. Voltando aqui para o nosso cofrinho, nós iremos configurar o nosso cofrinho. Iremos mudar primeiro a imagem, colocando aqui um porquinho, sinônimo de economia, de investimento e rentabilidade. O valor que nós queremos colocar aqui a princípio na nossa reserva de emergência, sendo bem realista, R$1.000, ok? E nós não vamos colocar um prazo específico ainda, beleza? Porque estamos iniciando, vamos ver como vai funcionar os nossos próximos aportes. Então está aí a nossa caixinha, ou melhor, o nosso cofrinho da reserva de emergência, rendendo já 115% do CDI, um ótimo começo para quem está dando seus primeiros passos com uma liberdade financeira, e nós já fizemos o nosso primeiro aporte. Perfeito? Então nós vamos retornar aqui para a parte principal e temos esses R$100, onde nós iremos agora dar continuidade nos nossos investimentos. Será que nós iremos investir em ações, fundos imobiliários, criptomoedas? Nós vamos ver isso agora na prática. Agora nós vamos investir os nossos R$100 restantes e nós vamos fazer essa distribuição aqui nesse vídeo, investindo 50% em FIIs e 50% em ações. E os fundos imobiliários que nós iremos investir, eu trouxe aqui para você, é o MXRF11, que é um fundo de papel. Quando você investe em um fundo de papel, você está investindo em dívidas dos setores imobiliários. E o MXRF11 é um dos principais fundos base 10, ou seja, que a sua cota está em torno de R$10, o que se torna algo muito atrativo e também de fácil acesso para nós investidores iniciantes. Mas existem alguns princípios a serem levados em consideração quando for investir em um fundo imobiliário, seja ele do segmento de papel, seja ele do modelo de tijolos, onde investe em galpões logísticos, empresas e por aí vai. Temos também fundos imobiliários híbridos, mas nós não iremos investir neles aqui nesse primeiro vídeo. Temos o segmento agro, temos fundos de laje corporativas e é um universo gigantesco de muitas oportunidades. Algumas considerações sobre o fundo imobiliário é que nós temos que ver o preço sobre o valor patrimonial dessa cota, se ele está muito caro, se ele está muito descontado. Temos que ler o relatório gerencial, o quanto que ele está pagando de dividendo ao longo dos meses, e tudo isso nós temos que fazer de uma forma segura. A liquidez desse fundo imobiliário, o quanto está tendo a procura, a oferta de compra e venda desse fundo imobiliário, tudo isso são indicadores para que quando você quiser fazer uma compra, realizar uma compra ou realizar uma venda desse ativo, você consegue fazer de forma tranquila, segura e sem nenhum tipo de risco. Então nós vamos investir no MXRF11, que segundo o site do Investidor 10, que é o site onde nós cadastramos os nossos ativos para ter um gerenciamento muito simples e didático da nossa carteira, o MXRF11 é o fundo com o maior número de cotistas aqui na Bolsa de Valores. E o valor da cota dele está aproximadamente 9,42. Ele tem todo um histórico aqui sobre ele e ele também paga dividendo aos seus cotistas de forma regular. Perfeito? E você vai ter todo um gerenciamento aqui sobre ele, o dividend yield, quanto que ele está pagando por cota. Então ele distribui aos seus cotistas pelo menos 10 centavos por cota. Eu sei que no início dos nossos investimentos isso é muito pouco, mas ao longo prazo isso vai se transformando em algo lindo e fantástico. A minha experiência mesmo dentro desses 10 meses que eu investi, que você pode conferir esse vídeo no nosso canal, vou deixar o link na descrição desse vídeo e também o card no final para que você confira. Eu comecei investindo R$200
reais e eu já estou acumulando um patrimônio acima de 4 mil. Então isso é algo para mim muito, mas muito gratificante de entender que eu saí de dívidas, empréstimos bancários a começar a receber os meus primeiros dividendos em busca dessa liberdade financeira. E nós temos também um outro fundo imobiliário que nós iremos investir, que é o Gari 11, que é do segmento de tijolos, onde dentro dessa gestora do Gari, ele existe um portfólio, onde dentro desse portfólio existem inúmeros ativos, inúmeros galpões, onde eles alugam para diversas empresas, principalmente do ramo e no segmento de varejo, atacadista. Então também é um fundo que tem, né, um bom histórico, está trazendo alta rentabilidade e principalmente quando nós estamos falando de imóveis físicos, algo que nós podemos ver, podemos conferir ali o portfólio. É um fundo também muito acessível, está se destacando muito na bolsa nesses últimos meses e aqui você vê relacionado ao portfólio, quais são os ativos, quais são as empresas, é algo fantástico também. Tem vídeo aqui nesse canal falando como escolher um bom fundo imobiliário para a sua carteira. Não deixe de acompanhar, se inscreva também nesse canal para você não perder nenhuma oportunidade para você começar a investir agora, beleza? Então nós temos essas duas possibilidades e a ação que nós iremos investir é a ação do Banco do Brasil, aproveitando uma oportunidade onde a ação do Banco do Brasil está descontada, mas é um banco muito consistente e sólido, não só em pagamentos, mas na parte do lucro também. Quando nós estamos investindo em bancos, nós estamos investindo em uma das empresas mais lucrativas do mundo, principalmente aqui no Brasil. Os bancos lucram demais, são empresas que se destacam demais, principalmente pela má educação financeira do brasileiro, porque nós temos dificuldade de ter uma gestão sobre as nossas finanças e tudo isso influencia demais todo o gerenciamento das nossas finanças. E nós iremos fazer isso na prática agora, iremos utilizar o Banco Inter. Eu vou abrir agora uma conta aqui com você na nossa corretora do Banco Inter, porque a minha corretora pessoal é a Nubank e eu não queria misturar os dois investimentos na mesma carteira, ia ser confuso para você entender, para eu também ter uma gestão bacana, mas eu estou fazendo isso na prática para você ver que eu estou investindo o meu dinheiro e vamos abrir agora uma conta no Banco Inter e já adquirir os nossos ativos na nossa carteira de investimentos. Bom pessoal, chegamos à etapa aqui de cadastro da nossa conta e corretora do Banco Inter. Ele vai pedir algumas informações, alguns dados cadastrais relacionados ao seu CPF, seu endereço, localização de onde você trabalha, sua renda financeira, estado civil, algumas coisas relacionadas a dados cadastrais no seu e-mail, SMS, mas tudo muito simples, fácil de entender, porque nós vamos começar o nosso investimento agora. E agora vamos para a parte mais interessante e divertida do nosso vídeo, comprando os nossos ativos, começando com a ação do Banco do Brasil. Vamos comprar duas ações, saindo aproximadamente R$ 21,77 cada. A nossa ordem agora está sendo executada, primeira ação a entrar na nossa carteira. Indo agora para os fundos imobiliários, primeiro vai ser MXRF11, fundo de papel, 3 cotas por R$ 9,42 cada uma, mais uma ordem executada também do nosso fundo imobiliário. E para finalizar, estamos agora investindo no Gari 11, também 3 cotas, mais uma ordem finalizada e executada para a nossa carteira de investimentos. E agora pessoal, chegamos na reta final do nosso vídeo, nós vamos cadastrar os nossos ativos aqui na tela do Investidor 10, na nossa carteira aqui do canal, nessa série que vai ser fantástica, para ter um gerenciamento muito fácil, simples e didático sobre os nossos investimentos. Então o primeiro ativo que nós vamos cadastrar aqui é relacionado à renda fixa. Nós vamos colocar aqui o nosso investimento CDB. Vamos colocar aqui Mercado Pago, que é onde nós estamos investindo o nosso dinheiro, perfeito? O valor de R$100 e conforme indexado ao CDI, o vencimento eu vou colocar aqui 2099. Só para mostrar que nós não temos a intenção de fazer o saque ainda, vamos deixar ele rendendo lá. E a taxa, a porcentagem ali, o percentual do CDI, estamos com 115%, aproveitando uma oportunidade aí muito boa do banco do Mercado Pago. Perfeito? Então nós vamos salvar o nosso primeiro ativo aqui que nós estamos cadastrando na bolsa. Perfeito? O que nós vamos verificar agora? Nós teremos um resumo geral da nossa carteira de investimentos com R$100, mostrando a evolução do nosso patrimônio e também o quanto nós estamos investindo. E olha que interessante, já tem aqui nosso primeiro aporte de R$100, fico muito feliz de estar construindo isso com você. E também aqui, ó, o nosso gerenciamento aqui, R$100 em renda fixa, mas nós vamos cadastrar mais os nossos ativos.
Perfeito? Vamos agora para as ações. Vamos colocar aqui o Banco do Brasil. Perfeito, o valor que nós compramos 2 ações, pagamos exatamente R$ 21,77. Vamos salvar aqui. Mais um ativo entrando na nossa carteira de investimentos e nós já vamos também aqui cadastrar os nossos fundos imobiliários, isso mesmo. Então vamos para fundos imobiliários, primeiro MXRF11, compramos 3 cotas, fazendo aquela distribuição. Vamos só apenas conferir o valor que nós pagamos, R$ 9,41. E é isso aí, mais 3 cotas do MXRF11 na nossa carteira. Muito feliz, muito empolgado de começar isso com você. E agora nós vamos para o último ativo também nos fundos imobiliários, o GARI11, mais 3 cotas também. E a partir do próximo mês nós já vamos receber os nossos primeiros dividendos e nós vamos começar a reinvestir. 8,75, 3 cotas, confirmando. E vamos para a parte final e mais interessante aqui sobre o nosso patrimônio. E olha que interessante, olha que lindo isso. Nós estamos aqui investindo um valor aqui aproximadamente R$ 198,02, que foi o nosso aporte de R$ 200, e aqui nós já temos a data, o mês referente ao nosso primeiro investimento, e aqui nós temos um gerenciamento 50% conforme a nossa planilha investido em renda fixa. Temos aqui aproximadamente 22%, que está dentro da nossa política dos 25% em ações, e aqui um pouquinho, 27% também, fugindo um pouquinho do nosso planejamento para fundos imobiliários. Então, pessoal, é isso. Nós estamos iniciando esse projeto maravilhoso. Eu conto muito com a sua ajuda, com a sua dedicação também e o seu empenho de construirmos juntos essa carteira de investimentos do zero. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e escreva aqui nos comentários o quanto a sua vida mudou depois que você começou a investir, e você também que está começando a investir agora, se tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de auxiliar você e ajudar você nos seus primeiros passos rumo à sua liberdade financeira. Bom, seja muito bem-vindo novamente a esse canal, a esse projeto que está nascendo do zero, e eu tenho certeza que vai ajudar você e muitas pessoas a mudarem e transformar de vida. Não se esqueça de acompanhar os últimos vídeos do nosso canal, e eu tenho certeza que vai ajudar você muito na sua jornada daqui para frente. Fique com Deus, Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!